agora em Gênesis, capítulo 8. Gênesis, no capítulo 8. Semana passada eu falei um pouco de Noé. Que o Noé saiu, ele construiu aquela arca e salvou a sua família e os animais. Diz a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 15. Depois que acabou o dilúvio, o Noé então ele sai da arca. 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Então veja que o Noé ficou um pouquinho mais que um ano. Nós estudamos, ele ficou um pouco mais que um ano dentro daquela arca. Aquele sofrimento ali dentro, aquela angústia de não poder sair. E de repente, quando as águas cessam, o Noé, Deus diz: pode sair, Noé. O Noé, quando sai, o que você acha que o Noé viu quando ele saiu? No chão. Quando o Noé sai, ele viu, sabe o que? Ossos, pessoas mortas, ossos de todo canto assim, tinha gente morta. Pessoas que não acreditaram, que não entraram na arca. Quando ele sai, abre a porta da arca, ele vê tanta gente morta. Aí ele olha para trás, para a porta da arca. Sabe o que ele vê? A família dele viva, irmãos, saindo daquela arca. E quando Noé, ele vê a família dele saindo viva, em vez de comemorar, sabe o que Noé faz? Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. Diga glória a Deus. O Noé, antes de comemorar, ele comemorou, tem que comemorar. Mas antes de comemorar, ele fez um altar, ele adorou a Deus, irmãos. Aprenda isso. Antes de comemorar a vitória, adore o Deus que te deu a vitória. Essa semana Deus vai te dar uma grande vitória. Quem crê, diga eu creio. E antes de você comemorar, louve a Deus, porque é Ele que vai te dar a vitória. Às vezes nós nos esquecemos. Consegui um emprego novo. Não. Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor me deu esse emprego. Deus, consegui a cura. Não, Deus, obrigado. O Senhor é digno de adoração. O Noé então, antes de comemorar, ele exalta o Senhor. Ele então edifica um altar. E no versículo 21, aliás, vamos continuar o 20. Edificou um altar, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor fez o que? Cheirou o suave cheiro. Para um pouquinho aí. Então Noé edifica um altar e ele entrega uma oferta a Deus. Ele entrega a oferta ao Senhor. Deus não pediu nada, mas ele entregou, irmãos. Aqui tem uma lição importante sobre os nossos dízimos e ofertas. De todo o coração, Deus. Se eu não entregar meu dízimo, minha oferta, Deus vai castigar, não. Mas se eu entregar, Ele vai me honrar. E eu tenho que ter aquele prazer. Meu Deus, o Senhor me deu aqui um salário, a 10ª parte. Aqui, Senhor. Meu Deus, vou tirar do meu para uma oferta. De todo o coração você vai dar ofertas. Você vai entregar seus dízimos. E Deus vai te honrar. Deus, Ele recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas. Olha que bonito. Quando o Noé entrega aqueles animais limpos,
Deus não pediu, mas Deus então olhou. E olha o que Deus fez. O Senhor, 21, cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais ferir todo vivente como fiz. Olha que maravilha, né? Depois da oferta de Noé, Deus falou: Noé, eu não vou mais destruir o homem. Eu não vou fazer o que eu fiz. Aí no versículo 22, Deus continua falando: enquanto durar, a terra durar, sementeira e cega, que é plantação e colheita, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então aqui ele tá mostrando uma lei da terra. Sempre haverá plantação e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Espiritualmente falando, irmãos, nós enfrentamos dia e enfrentamos noite. O dia, espiritualmente falando, é o momento que está tudo dando certo, está tudo bem. Como é que está aí tua vida financeira? Está bem, dia. Mas às vezes nós enfrentamos a noite. Como é que está a tua saúde? Estou enfrentando uma doença, é noite. Nós enfrentamos o dia e enfrentamos a noite. Só que tem uma promessa, uma palavra no Salmo 74:16. Vamos lá. Salmo 74:16. Olha o que o salmista disse. Salmo 74:16. Ele disse: teu é o dia e tua é a noite. Diga glória a Deus. Olha só, o salmista disse: Deus, teu é o dia e tu é a noite. O que isso significa, irmãos? O momento que eu estou enfrentando o dia, está tudo dando certo, Deus está no controle da minha vida. Mas quando tudo está dando errado, à noite, o mesmo Deus está no controle da minha vida quando tudo está dando errado. Deus é o Deus do dia e Deus da noite, irmãos. Deus não é só Deus do dia. Ah, estou com dinheiro, estou com saúde e eu tenho Deus. Não, está dando tudo errado, estou perdendo. Deus está no controle da minha vida. Diga glória a Deus. Se tem algo dando errado na sua vida, é noite, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus não está no controle só do dia, não. Ele está no controle da noite. Ele está no controle da noite. Mateus 14:22. Mateus 14:22. Mateus 14:22 é a passagem que Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Até aqui para nós. Os discípulos estavam ali, era uma noite, madrugada, tentando pescar, e Jesus aparece. Mas diz a Bíblia aqui, antes dele aparecer, que ele tinha dado uma ordem aos discípulos. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. E fossem adiante. Versículo 22.
Clica aí na tela, isso, versículo 22. E fossem adiante. Então Jesus disse: discípulos, vão adiante. Esse versículo aqui é confirmação para alguém aqui. Deus está dizendo para você: vai adiante nesse negócio que eu sou contigo. Confirmação para alguém aqui: vai adiante. Deus está dizendo: vai adiante, eu sou contigo. Fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. 23. E despedida a multidão, subiu ao monte. Olha só o que diz: Jesus só subiu ao monte depois que ele fez o quê? Despediu a multidão. Olha o que Deus está ensinando aqui. Despediu a multidão e subiu. Ele só subiu depois que ele despediu a multidão. Você só vai subir se você despedir a multidão. Tem gente que está atrapalhando a nossa vida, irmãos. Tem gente que está atrapalhando a sua vida. Despede a multidão para você poder subir. Tem gente que está impedindo você de subir na vida. Tem gente que está impedindo você de subir. Você tem que despedir a multidão para você poder subir. Tem pessoas que atrapalham a nossa vida com conselhos, com atitudes. Despeça a multidão. Ele só subiu depois que despediu. Tem gente que está impedindo a nossa vitória, a nossa bênção. Tem gente que está te impedindo de subir. Despeça a multidão. E despedida a multidão, subiu para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali com quem? Só. Jesus agora se encontra só, irmãos. Existem lutas na nossa vida, irmãos, que nós vamos enfrentar sozinhos. Talvez você diga: pastor Marcos, nessa luta eu estou sozinho. Meu marido não me ajuda, minha esposa não ajuda, o meu pai, o meu irmão, ninguém. Existem pessoas que na hora da nossa luta, elas não podem ajudar. Tem dois grupos de pessoas. Tem pessoas que não podem fazer nada, mas tem pessoas que não querem ajudar. Sabia disso? Tem gente que não pode. Pastor, fiz um exame lá e o médico falou que não pode fazer mais nada. O médico, ele não pode. Se ele pudesse, ele fazia. Só que talvez você conhece gente que pode estender a mão para você e não está estendendo. Só que Deus está dizendo agora: você não precisa que ninguém estenda a mão para você, porque Deus já estendeu a mão para te dar vitória. Se você está sozinho nessa luta, se tem gente que pode te ajudar e não estende a mão, não precisa, porque Deus Todo-Poderoso já estendeu a mão para nós, irmãos. Diga: Deus já estendeu a mão para mim. Ele já estendeu, irmãos. Ele diz em Isaías 41:10: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra, mão direita, destra da minha justiça. Tem gente que não pode, amém, mas tem gente que não quer me ajudar. Não tem problema, Deus já está me ajudando. Diga: Deus já está me ajudando. Versículo 24. E o barco estava aonde? Já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, olha só, Jesus disse: vão adiante. Eles foram no barco, e agora o barco já estava no meio do caminho. E vieram então ondas açoitando o barco e o vento contrário. O vento contrário e as ondas estavam tentando impedir. Por quê? Porque eles já estavam no meio do caminho, já estavam quase chegando. Sabe por que você está enfrentando uma resistência, uma luta? Porque você já está quase chegando no teu objetivo. Então Deus está dizendo: não pare, não desista, você já está quase chegando. A sua cura já está quase chegando. Então no meio do caminho o diabo vem com desânimo, vem com fraqueza. O diabo vem com palavras, vem com ondas, com ventos, para que nós venhamos parar.
Mas o diabo sabe que nós já estamos quase chegando na vitória. Não desista, continue. Diga: eu vou continuar, eu não vou desistir, porque eu já estou quase chegando na minha bênção. Diz a Bíblia, no versículo 25: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Diga glória a Deus. Jesus apareceu na noite. Jesus demorou, mas apareceu. Talvez Jesus está demorando, mas Ele vai aparecer nessa noite que você está vivendo. Porque o salmista disse: teu é o dia, teu é a noite. Deus opera no dia e opera na noite. Jesus aparece, irmãos. Jesus então aparece naquela noite. Ele vai aparecer nessa noite que você está passando. Ele vai aparecer. Jesus então aparece. E os discípulos pensam, ficam com medo. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga glória a Deus. Jesus disse: não temas, eu cheguei. Jesus te trouxe aqui para dizer: não temas a má notícia, eu cheguei na tua vida. Eu cheguei nesse barco, eu cheguei nessa noite, eu cheguei. Jesus disse: eu cheguei. Você não precisa temer. Pastor, eu estava com medo, o que o médico falou, eu estava com medo de uma má notícia. Jesus está falando: não precisa temer, eu já cheguei. Eu já cheguei no teu barco, eu já cheguei na tua vida, eu já cheguei na sua casa, eu já cheguei no teu casamento. Eu tenho que estar com medo de acontecer algo. Eu já cheguei. Jesus disse: eu já cheguei. Diga glória a Deus, irmãos. Coloca a mão no seu coração, sentados mesmos. Querido Deus, querido Pai, o Senhor já chegou. Oh meu Deus, nós te agradecemos. Agradeça a Deus por essas palavras que você recebeu hoje. O Senhor é um Deus do dia e o Deus da noite. O Senhor é um Deus que diz: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Meu Deus, nós tomamos posse dessas palavras. Daqui a pouco nós vamos fazer um grande clamor, o clamor da vitória, e esse povo vai sair daqui transformado, para ter uma semana de vitórias, para a tua glória, em nome de Jesus. Diga: assim seja. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus.